Livro O Fruto de Suas Mãos, capítulo 6, parte 2. Número 3, amigas. O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. Provérbios 12, 26. Pense por um momento sobre esse texto. O justo deve não somente escolher seus amigos, mas fazer isso com cautela. Isso exige sabedoria. Com frequência, as mulheres cristãs contraem amizades com base na proximidade e compatibilidade. Alguém se torna sua vizinha, vocês se esbarram e, quando se dá conta, vocês já se tornaram amigas. Mas Provérbios diz que a amizade deve ser resultado de uma escolha cuidadosa, não de circunstâncias indiscriminadas. Só porque vocês têm muito em comum, frequentam a mesma igreja, leem os mesmos livros, maridos que trabalham até na mesma empresa, ou só porque vocês veem uma a outra com frequência, sentadas na arquibancada vendo seus filhos jogarem futebol, não significa que é sábio estabelecer uma amizade. Essas podem ser razões carnais para a amizade, mas não razões espirituais. O homem honesto é cauteloso em suas amizades. Isso implica usar a sua cabeça para pensar sobre a natureza da amizade e as qualidades desejáveis em uma amiga. Muitas vezes as mulheres buscam amigas que gratificam sua carne, mas não promovem espiritualidade. Por exemplo, talvez você aprecie sua amiga porque ela deixa você falar de tudo sem restrições. Provérbios 10, 19. Talvez você aprecie alguém porque os filhos dela são simplesmente tão indisciplinados quanto os seus. Então você não sente a pressão de ter de corrigir as coisas. Ela ajuda você a jogar seu tempo fora, afastando-a dos seus deveres, mas arranjando uma desculpa plausível. 1 Timóteo 5,13. Ela traz deleite com pérolas de fofoca, Provérbios 18,8, que você não conseguiria com ninguém mais? Talvez ela tenha um marido que não satisfaz as necessidades dela. Então vocês duas podem reclamar juntas dos seus maridos. Ela é popular ou rica ou talentosa e você simplesmente gosta de se associar a ela porque quer mencionar o nome dela para as outras pessoas e impressioná-las com a sua amizade? Tudo isso é abominável. Esses são exemplos de amizades imprudentes e tolas, que devem ser revistas ou extintas, mas que em todo caso pedem arrependimento. Há outros perigos associados com a amizade. Não sejais demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Eclesiastes 7,16. Esse é o problema da mulher que busca por uma amizade ultra espiritual. Isso pode ser uma capa a esconder uma mulher muito carente e sozinha. Ela pode estar lendo livros cristãos, estudando a Bíblia, ser muito envolvida com grupos de estudos bíblicos ou mesmo liderá-los, mas não é uma mulher profundamente satisfeita em Cristo e, por isso, está buscando um relacionamento espiritual e profundo com outra mulher e esperando que as suas necessidades que não estão sendo supridas pelo seu marido ou que ela não tem buscado suprir em Cristo sejam atendidas em um relacionamento. Ela quer partilhar, quer orar, quer desenvolver um relacionamento profundo e significativo de um modo profundo e significativo. Cuidado! Esse tipo de espiritualidade, quando é falso, é tão perigoso quanto as relações de fofoca descritas anteriormente. As mulheres que são cristãs piedosas devem desfrutar de amizades que não sejam substitutos para o marido. Se você tem esposo, ele pode e deve ser seu melhor amigo. Se ele não é, nenhuma mulher pode preencher o vazio que ele deixou. Por isso, não busque isso em uma amiga. Então, qual é a alternativa para esses fracassos em amizades? Um fato importante a lembrar é que uma mulher não pode ser amiga íntima de todo mundo. Jesus tinha seus 12, João 15,15. Dentre esses, ele tinha seus 3 mais chegados, Pedro, Tiago e João, Mateus 9,28. E desses 3, havia aquele a quem ele amava, João. Cristo desfrutou de um relacionamento próximo com algumas pessoas, mas não com todas. Certamente podemos imitá-lo nisto.
Sendo criaturas finitas, não podemos ter amizade íntima com um número infinito de pessoas. Além disso, todos nós temos deveres recebidos de Deus a cumprir. E se pusermos nossas amizades acima de tudo, necessariamente iremos negligenciar os nossos deveres. Dentro de uma comunidade cristã, uma mulher pode desfrutar de muitas boas amizades em diferentes níveis. Há a amizade das mulheres mais velhas para com as mais novas. Essas se caracterizam pelo ensino e encorajamento. Em alguns relacionamentos, você está conscientemente se doando e ensinando e encorajando. E em outros está deliberadamente recebendo ou sendo ensinada. Tais amizades são bíblicas. Elas podem se tornar amizades próximas ou não. Outras amizades são possíveis como com colegas. Essas são caracterizadas por companheirismo e edificação mútua. Todas essas amizades devem ser escolhidas cautelosamente. Mas como? Obviamente, a escolha não pode ser uma via de mão única, pois se a pessoa que você escolheu não estiver interessada em sua amizade, não há realmente nada que você possa fazer. Não se sinta desencorajada e não se ressinta desse fato. A pessoa que você quer como amiga tem o dever de ser tão cuidadosa quanto você ao escolher amizades. Não fique pensando isso ou aquilo. Se você já tentou muitas vezes e ela não responde, não presuma que você sabe a razão. Talvez não se incline a ficar profundamente desiludida. Também não se incline a ficar profundamente desiludida. Confie que Deus a dirige em relação às amizades. Se uma não deu certo, ele deve ter outros planos. Não peça a ninguém para ser sua amiga. Ao invés disso, busque oportunidades para naturalmente desenvolver amizades. Não force a barra. Repito, Deus irá dirigir suas amizades conforme Ele deseja. O tipo de mulher que você quer como amiga deve ser cristã e cordial. Obviamente, você deve ser esse mesmo tipo de mulher. Um relacionamento saudável deve carregar fruto de justiça, deve ser produtivo, revigorante, deleitoso. Do contrário, é perda de tempo. Há muitas mulheres cristãs amáveis cuja amizade pode ser rica e preciosa. Busque tais mulheres. Como o livro de Provérbios instrui, escolha amigas com cautela. Não subestime o efeito das suas amizades sobre a sua vida cristã. Número 4. A possessão do lar. Deus tem sido muito bondoso em nos dar lares e famílias para preenchê-los. A terra pertence ao Senhor e tudo o que nela se contém. Sendo assim, nosso lar pertence ao Senhor, bem como tudo o que está nele. Logo, nosso lar deve, em todos os aspectos, refletir o fato de que é propriedade divina. Nossa atitude para com nosso lar deve ser de buscar glorificar ao Senhor em nosso uso diário das coisas que Ele graciosamente nos emprestou. O conhecimento de que tudo é dele e de que Ele nos cedeu deve nos manter humildes, sabendo que não o merecíamos, contentes, sabendo que não o merecíamos e gratos, sabendo que não merecíamos. E isso nos protege da tentação de sermos arrogantes, invejosas e ingratas. Lembrar-nos de que o nosso lar pertence a Deus tem um impacto significativo no modo como o administramos e, portanto, no modo como ele será. A mulher cristã deve ser capaz de aplicar sua visão de mundo cristã, incluindo sua visão da família, ao modo como cuida, administra, limpa e decora o seu lar. Afinal de contas, se aquele lar pertence a Deus, a aparência dele será muito importante. Servimos a um Deus que é santo, justo, ordeiro, não caótico, e que é o Criador de tudo quanto é belo. Certamente nosso lar deve refletir isso. Se Ele criou a luz, textura, formas e tudo em harmonia, nosso lar não deveria desfrutar e celebrar o controle magistral de Deus sobre todas as coisas? Uma das coisas que os puritanos fizeram muito bem foi reconhecer a bondade da criação. Isso permitiu manter Deus em primeiro lugar, enquanto desfrutavam imensamente, com gratidão, de todas as bênçãos físicas que o Senhor concedera.
Os puritanos decidiram tornar divinas todas as coisas terrenas, não por meio de proibi-las, mas infundindo nelas santidade. Eles podiam desfrutar da riqueza, entendendo-a como um dom de Deus, mantendo-a em subordinação a Ele e usando-a para o bem. Richard Sibbes disse: as coisas deste mundo são boas em si mesmas e nos são dadas para adocicar nossa travessia para o céu. À medida que reconhecemos a bondade das bênçãos de Deus para conosco e nos mantemos vigilantes quanto às tentações atreladas a tais bênçãos, somos libertas para usar nossas possessões nesse mundo de uma maneira que glorifique a Deus. Aqueles que não são cristãos não têm qualquer ideia do que é adorar e glorificar a Deus de modo como decorar seu lar. As únicas opções que têm são a autoglorificação ou a culpa quanto ao que possuem. Somente o crente pode apreciar as coisas materiais de um modo pleno e grato, ao invés de sentir-se culpado. Quando a mulher cristã faz um levantamento dos seus recursos e habilidades, ela pode ser motivada a honrar seu lar bonito de um modo que honre a Deus, a tornar seu lar, bonito de um modo que honre a Deus. As pagãs podem querer impressionar umas às outras, mas as cristãs podem deleitar-se em Cristo. Isso pode gerar uma motivação inteiramente nova para a mulher cristã, manter sua casa limpa e organizada e estar sempre trabalhando para torná-la mais bonita, usando os recursos que Deus lhe deu. A decoração de uma casa deve refletir o fato de que Deus é o proprietário do nosso lar e da nossa vida. As mulheres cristãs devem buscar honrar a Deus no modo como escolhem a mobília e penduram as cortinas. Um lar cristão deve ser e parecer diferente. E não significa que é diferente porque há versículos bíblicos colados pelas paredes, mas que é diferente porque reflete um desejo de agradar a Deus em todos os aspectos da vida. Visto que geralmente as mulheres estão mais envolvidas no processo de decoração, é importante que elas sejam cuidadosas em reconhecer a presença do seu cabeça no lar. Um lar cristão deve ser decorado de tal maneira que se perceba que um homem vive ali e que sua esposa é um complemento dele, não uma competidora. Isso não significa ter animais empalhados em cada cômodo, mas a esposa cristã tem o dever de buscar aquilo que agrada ao seu marido. Ele gosta de cores escuras, claras ou somente branco? Talvez ele nunca tenha pensado nisso antes. Ele pode precisar de tempo. E pode ser que vocês dois precisem começar a pensar sobre isso juntos pela primeira vez. Por causa da feminização da nossa cultura em muitos níveis, a decoração de uma casa degenerou, em vários casos, em simplesmente encher as paredes com decorações, com corações e coelhos e fazer um laço em tudo que está à vista. Esse tipo de coisa exclui quase completamente a presença masculina. Certamente um lar cristão deve refletir a presença de ambos, masculino e feminino. Estou tentando estabelecer certo estilo específico como cristão? De modo algum. Deus nos criou com tremenda variedade e nosso lar deve refletir esse aspecto. Não somente temos uma variedade de gostos, mas uma variedade de circunstâncias, recursos e diferentes níveis de maturidade quanto ao gosto. Mas devemos começar ou continuar em processo, pois nosso lar deve ser uma extensão prática daquilo que cremos ser verdade sobre Deus e seu mundo, e devemos demonstrar que tudo está debaixo da sua possessão. Até o próximo capítulo.